Olá, esta é a aula número 3 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. A última aula visando relembrar ou aprender algumas habilidades que serão cobradas na AAP referente ao terceiro bimestre. Então, nesta aula, nós vamos fazer os últimos exercícios, são 2 exercícios, e três exercícios, na verdade, e nós vamos dar uma relembrada em algumas habilidades do primeiro ano, que será exigida para vocês também aqui. Talvez não da maneira que eu vou colocar aqui, mas essa prova do terceiro ano está uma verdadeira, como os matemáticos dizem, incógnita. A gente não sabe muito bem qual é o valor do x que vai cair lá. Então eu tentei abranger da maneira mais, vamos dizer assim, ampliada possível, dentro do tempo também que a gente tem, que não é muito tempo que a gente tem aqui para poder fazer a retomada das habilidades, né? Então, dito isso, nós vamos fazer algumas questões aqui e aí nós vamos usar o GeoGebra também para ver alguns recursos aqui também do aplicativo aqui, pode auxiliar e compreender algumas coisas. Bom, então vamos lá. Na lista preparatória eu tive que dar uma modificada para eu pegar mais tempo de aula. Então hoje nós vamos falar sobre a função logarítmica, né? Nós vamos fazer uma questão do Enem 2019 que tem a ver com esse tema, mas para isso nós vamos relembrar também como calcular o logaritmo, que a gente usa somente a palavra log, e eu creio que em alguma aula de química vocês também vão utilizar o conceito de log, porque tem um tema para você calcular se uma substância ela é base, ela é ácida ou ela é neutra, usa o cálculo do logaritmo, né? Eu creio que, não sei ao decorrer do tempo, sei como é que está o andamento, mas geralmente no terceiro ano retoma na matemática para ser aplicado também na química, tá? Bom, então aqui eu fiz o seguinte, eu dei uma relembrada bem básica assim de como calcular o expoente negativo, tá? Obviamente sem calculadora. E eu vou fazer um exercício envolvendo o logaritmo com expoente negativo também, para vocês verem um pouco da aplicação. Mas eu coloquei primeiramente as potências com o expoente positivo, é bom que dá uma relembrada também, né? 2 elevado a 3 dá 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4, 2 elevado a 2 dá 4, que é 2 vezes 2. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Por que 2 elevado a 0 ou 2 elevado a qualquer número vai dar 1? Se você pegar as primeiras potências que a gente fez, repara que o expoente veio decrescendo uma unidade. E a gente comparar com os resultados, a gente vai perceber que está sempre dividindo na metade. Ou seja, metade de 8 é 4, metade de 4 é 2, metade de 2 é 1. E se você fazer isso com qualquer potência de 3, de 4, de 10, alguma coisa nesse sentido, se for dividindo por 10, quando você chegar na base, o número elevado à primeira vai dar o próprio número, e o número elevado a zero vai ser a divisão do número por ele mesmo, obviamente vai dar 1 também, tá? Então qualquer número elevado a zero dá 1, fácil provar isso daí, fazendo essa relação com as potências. Agora nós vamos ver com expoente negativo. Eu coloquei até algumas imagens para facilitar a visualização aí, no caso do cálculo, né? Para a gente poder fazer com expoente negativo. Fizemos isso já, né, inclusive esse ano, mas relembrar nunca é demais. Então vamos lá. Então o que significa? Que para eu fazer o próximo, agora eu estou abaixo de zero, os números negativos. Eu vou pegar 1 e dividir na metade, certo? 1 dividido na metade, a gente até poderia colocar numa escrita decimal, né? Mas o mais comum é colocar esta representação em forma de fração, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o que é dividir na metade? É isso aqui, né? Ó, é 1 dividido em duas partes, ou seja, é uma fração eu poderia fazer também. Então, 2 elevado a menos 1, vou pegar 1 dividido na metade, 1 dividido para 2. E do lado eu coloquei para a gente perceber que tem um padrão matemático nessas relações de expoente negativo, tá?
E aí eu coloquei 1 na parte de cima, embaixo coloquei 2. O que que é 2? É 2 elevado à primeira potência, para a gente perceber a relação de uma propriedade importante da potência aqui. O próximo, 2 elevado a menos 2. Então eu tenho que pegar o resultado que deu, ou seja, meio, e dividir na metade. Então eu coloquei o desenho aqui dividindo o meio na metade. Ou seja, se eu dividir, pegando o primeiro desenho, dividir na metade, fica 4 pedaços, né? E aquele pedaço que eu quero é representado por aquela área azul, que é 1/4, não é isso? Então, metade da metade é a mesma coisa que dividir por 4. Então, seria 1 dividido para 4. E o que é 1 dividido para 4? Era 2 elevado a 2, não é? E está lá as duas relações, a resposta final e a resposta em potência, que já já a gente já faz a explicação do porquê. E o último seria dividir na metade novamente. O que seria dividir na metade ali? Seria eu dividir em 8 pedaços, né? A metade de 4 seria 8, não é isso? 8 pedaços que eu teria que dividir. Então eu coloquei o desenho e a fração representando isso seria 1/8, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado à terceira, que é 8, não é isso? Então, o que a gente percebe a partir dessas relações aí? A gente percebe que todas as frações têm o numerador, que é o número da parte de cima, todas elas têm 1, né? Então, toda a potenciação com expoente negativo vai ter 1 na parte de cima. E a parte de baixo, o que muda em relação aos positivos, tá? A gente percebe que, por exemplo, vamos pegar o último exemplo que eu fiz aí, 2 elevado a menos 3. Então tem 1 lá na parte da frente, na parte de cima, né? E a parte de baixo, o denominador, a gente tem o mesmo número, só que com expoente positivo, tá vendo? Era 2 elevado a menos 3, no cálculo final, que deu igual a 8, que 8 é igual a 2 elevado à terceira potência, né? Então, como que a gente tira um método, uma regra prática, por exemplo, para poder calcular com o expoente negativo? Basta fazer 1 no numerador e a base é a mesma, ou seja, o 2 e o 2 fica igual, e a única mudança que a gente tem em relação ao denominador seria o que? Seria o expoente positivo, que a gente consegue calcular. Igual no caso do menos 3, ficou do 3 positivo, 2 elevado à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 4, já está o cálculo lá, oitavo, não é isso? Bom, então, nos livros, ou se você for procurar isso aí na internet, você vai encontrar dessa maneira, a elevado a menos n, ou seja, uma base elevada a um expoente negativo. Primeiro a gente vai colocar o 1, né, que todas a gente percebeu que tem o 1, certo? E embaixo eu vou colocar a mesma base, só que com expoente negativo, passando de negativo para positivo. Um exemplo prático aí, só para pensar, por exemplo, se fosse 3 elevado a menos 2, como que a gente calcularia? A gente colocaria o 1 primeiro, que percebemos que todas as potências do número negativo tem 1, e a parte de baixo eu colocaria o 3, só que elevado a 2 positivo. 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, dá 9, então seria 1 sobre 9, ou 1 nono também, né? Então, é assim que a gente faz. Eu fiz só essa retomada para relembrar o conceito para vocês do expoente negativo. Então, marca essa parte que nós vamos utilizar para o logaritmo com frações, né? A gente vai fazer o processo inverso, que é transformar a fração para expoente negativo, tá? Então, faz a anotação. Agora eu vou dar uma lembrada no logaritmo, que a gente abrevia somente com log, e provavelmente nós vamos aprofundar um pouquinho mais isso aí, que tem muitas aplicações do logaritmo na parte de matemática financeira, tá? Que aí, dependendo de como for, eu queria trabalhar essa parte também com vocês, relembrar, na verdade, que vocês tiveram algumas coisas, tá? Então, a gente percebe que pela definição do logaritmo, a gente fala log de b na base a. Se a gente pensar, tirar o log e colocar o a e o b ali, a gente percebe que é uma potência, não é? É uma potência. Então, a gente fala aquele a que está representando ali seria a base. E aí, só aquela setinha lá é C e somente C, ou seja, só vai existir um cálculo de um log se eu desmontá-lo e transformar ele numa potência, né? Que é ao contrário do outro aí e tal, né? Então, o que está escrito ali, log de B na base A é igual a X, somente C
se existir, né, a condição de existência do logaritmo, existir um a elevado a x que vai ser igual ao b, tá? Então, nós vamos aplicar essa ideia. O que nós vamos fazer? Quando tiver um logaritmo, um log, nós vamos aplicar essa ideia, transformá-lo em uma potência, e aí a gente faz o cálculo. Aí é só matemática básica para poder fazer o cálculo. Eu coloquei dois exemplos, um com a base com o número inteiro e outro com a forma de fração ali, que aí a gente vai recordar, vai aplicar aquela ideia do expoente negativo para poder calcular. Então, geralmente, quando a gente está aprendendo, a gente coloca umas setinhas para indicar, né, para desmontar o logaritmo. Então, lá em cima, ó, lá ficou a elevado a x igual a b. A gente desmonta esse logaritmo, coloca o quê? Quem está fazendo o papel do a é o 2, o papel do x é o x mesmo e o b é o 8. Então a gente faz o seguinte, a gente faz 2 elevado a x igual a 8. A gente desmonta, transforma ele em uma equação exponencial, tá? Então esse é o primeiro passo, talvez a parte mais difícil do log. E aí, agora a gente calcula, ou seja, 2 elevado a x igual a 8. Então, que número elevado a 2 elevado a que número que vai dar 8? A gente já viu na parte anterior do vídeo, né? Por isso que eu já coloquei já esse exemplo para ficar mais fácil. A gente sabe que 8 é igual a 2 elevado a 3, acabamos de fazer, não é? Então, na parte do cálculo das equações exponenciais, só para lembrar, porque a letra está no expoente, não é? Então, eu igualei as bases, consequentemente, os expoentes são iguais. Ou seja, a resposta desse logaritmo é igual a 3, tá? Então, 2 elevado a 3, que dá 8. Então, log de 8 na base 2 é igual a 3. Essa é a resposta do log aí, tá? Do lado tem um pouquinho mais difícil, porque tem a fração, né? E aí geralmente complica, mas o princípio é o mesmo, tá? É desmontar o logaritmo, então vai ficar 1/3 elevado a x igual a 9. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aquela propriedade que acabamos de relembrar do expoente negativo. Então aqui, em vez de colocar 1/3, eu vou colocar 3 elevado a menos 1. Por quê? O 3, quando está sozinho aí, o expoente é 1, não é? E aplicando aquela ideia, ou seja, é o inverso agora que eu estou aplicando, não é? Eu tinha o expoente negativo, transformei nas frações, igual a gente fez na primeira parte. Agora eu vou aplicar o contrário. Então vai ficar menos 1 vezes x, vai dar o menos x, o próprio x, né? Que multiplicando por 1 não altera. Então, aplicando aquela ideia ao contrário, vai ter isso daqui, né? Então, eu transformei a fração em um expoente negativo. E do lado, como eu creio que vocês não vão ter muita dificuldade de fazer, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, é igual a 9. Então, já transformei as duas em uma equação exponencial, onde a letra está no expoente. Então, o 3 elevado a menos x saiu da onde? Saiu do 1/3, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Né? E como o expoente está lá na parte de cima, eu já multipliquei por 1, que é a potência da potência, a gente já fez isso em algumas aulas. Tá? E aí, dito isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos igualar agora os expoentes. Então vai ficar menos x igual a 2, porque as bases são iguais, 3 e 3, né? E aí eu achei uma parte do exercício. Com exceção dos positivos, já sairia a resposta, só que aqui eu preciso encontrar o valor do x, ou seja, o x positivo, não é? Alguns professores costumam falar multiplicar por menos 1, mas aqui é só inverter, não é? O que acontece? É menos x igual a 2. Como eu preciso encontrar o valor do x, o x positivo, igual está lá no exemplo, então basta eu inverter o x e inverter o 2 também. Então, dito isso, o que acontece aí, né? Então, o valor de log de 9 na base 1/3, ou 1/3, seria o 2 negativo, porque eu inverti o valor do x, consequentemente tem que inverter o valor do 2, afinal isso aí é uma igualdade, não é? Então, para que permaneça igual, eu tenho que inverter os dois, que senão eu tenho uma desigualdade. Se eu inverter um e o outro não, fica desigual, não é? Então, ou, melhor dizendo, diferente. Então, aí o resultado desse log aí seria o menos 2, tá? Bom, dito isso, vamos fazer um exercício para dar uma treinada, o exercício 6 do Enem 2019. Ele
ele tem que ser dividido em duas partes, tá? Esse exercício eu vou fazer a primeira parte já para aplicar o conceito da função logarítmica, que é aquela que tem o log. Nós já até fizemos gráficos usando o GeoGebra para poder ver. Agora nós vamos fazer um exercício, vamos dizer, um pouco mais prático desse tema. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e as coloca à venda quando estas atingem 30 centímetros de altura. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas em função do tempo, ou seja, para saber o tempo de crescimento, para saber a altura do crescimento depende do tempo, óbvio, né? E deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo, a partir do momento em que a planta brota no solo, até o momento em que ela atinge a altura máxima de 40 centímetros. Então perceba uma coisa importante, que tem duas informações, uma de 30 centímetros, que é quando ela é colocada à venda, e outra 40 centímetros, que é quando ela atinge a altura máxima. Significa o quê? Que ela não cresce mais que 40 centímetros, certo? A fórmula é H, que é a abreviação de altura, 5 log de t mais 1 na base 2. Então é uma função logarítmica, né? Em que t é o tempo contado em dias e h a altura da planta em centímetros, certo? Bom, continuando. A partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, em quanto tempo em dia ela alcançará a sua altura máxima? Então perceba que a pergunta foi a partir do momento que ela é colocada à venda. Então aí depois que ela cresce 30 centímetros até 10 centímetros. Então são dois cálculos. O primeiro para saber o quanto ela cresce até os 30 centímetros e depois o outro cálculo para fazer da altura que ela é colocada à venda do 30 centímetros até 40 centímetros, como que é esse comportamento da planta. Então eu dividi aqui esse exercício em três partes, eu vou fazer a primeira, a segunda eu vou deixar para vocês fazerem, o cálculo do tempo, que é a resposta, né, do exercício, vocês terão que fazer aí no final aí, tá? Bom, então vamos lá, a função é essa, e a altura da primeira parte, quando ela é colocada à venda, é 30 centímetros. Então eu vou fazer 5 log de t mais 1 na base 2 igual a 30, tá? Bom, o começo é o mesmo das equações, está multiplicando, divide, não é? Então eu vou fazer log de t mais 1 na base 2, aquele 5 está multiplicando, passa dividindo, certo? Então 30 dividido por 5 é igual a 6. Então aqui não tem dificuldade nenhuma, porque é coisas que vocês fazem desde o 7º ano. Agora, nós vamos desmontar o log aplicando aquela ideia que a gente acabou de relembrar do cálculo do logaritmo, que é transformar isso em uma equação exponencial. Então vai ficar log de 2 elevado a 6, não é isso? Igual a t mais 1. Então 2 elevado a 6 igual a t mais 1, desmontei o log. Então vou calcular a potência, 2 elevado a 6 é multiplicar o 2 6 vezes. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 6 vezes vai dar 64. Então vai ficar 64 é igual a t mais 1. Aqui eu já fiz direto, tá? Mas se você quiser fazer o passo a passo aí tal, caso fique difícil, alguns alunos tiveram um pouco de dificuldade para entender também no presencial essa parte final, você pode fazer o seguinte, tá somando mais um, passa subtraindo, você acha o valor. Mas aqui eu já fiz direto, que é mais fácil de fazer, né? Qual o número que eu somo 1 e que vai dar o 64? Só pode ser o 63, não é? Então 63 mais 1 que costuma dar 64, tá? Mas você pode fazer o que? Tá? O mais 1 tá somando, passa subtraindo, você vai achar o 63 da mesma maneira. Então eu já fiz direto porque é fácil de fazer, tudo bem? Então essa é a primeira parte, ou seja, né, dentro dessas condições, a planta demora 63 dias para brotar do solo até atingir a altura de 30 centímetros. Depois você dá uma olhada nas alternativas, tem essa alternativa 63 lá, tá? Só que não é essa, porque a gente tem que considerar o que ele perguntou, que é de quanto tempo ela gasta da altura de 30 centímetros para 40 centímetros. É isso que ele quer saber, tá? Aí o que eu deixei para vocês fazerem? O mesmo cálculo, só que com a altura máxima. Lembrando que no texto ele falou, no enunciado,
Ele falou que a planta demora atinge 40 centímetros, né? A sua altura máxima é em 40 centímetros. Depois de 40 centímetros ela não cresce mais. Então é o mesmo cálculo, tá? Eu deixei para vocês aí indicado, ver o passo a passo que eu fiz antes e aí vocês precisam replicar a mesma coisa, só que igual a 40 centímetros. O cálculo é o mesmo, calcula lá. O que você vai fazer? Vai responder esse valor final aí, que, né, do T nessa situação? É óbvio que não, porque ele pediu para calcular o tempo que ela gasta de 63 dias até atingir a altura máxima, que é em 40 centímetros, quanto tempo ela gasta em dias. Então eu coloquei aqui, né, o T, você vai encontrar o valor da altura máxima, vai colocar aí, né? E o preço de venda, a altura de venda que eu coloquei que é 63 dias. Ou seja, vai ficar a máxima menos 63 dias, vai dar a resposta. Então tem que calcular primeiro a parte do tempo para 40 centímetros, obedecendo a função que ele colocou aí para a gente poder calcular. Beleza? Bom, agora nós temos aqui um tema que caiu na AP do ano passado, envolvendo taxas de crescimento e decrescimento. Eu acredito que nesta não vai cair, mas eu coloquei também esse tema também. E eu acho que não, mas se cair, você pelo menos já sabe. Não é um tema muito difícil, é só para a gente analisar como que é as taxas de crescimento e decrescimento dos gráficos, tá? Então eu coloquei aqui na aula, eu coloquei até mais na aula presencial, aqui eu coloquei só de 3 tipos de funções, mas a gente poderia colocar mais, aí eu preferi colocar menos, porque para a aula não ficar muito longa também, tá? Bom, então o que seria a taxa de crescimento e decrescimento? A gente vai analisar qual é o comportamento do gráfico. A função ela pode ser crescente, mas com taxas decrescentes de crescimento, né? E ela pode ser decrescente com taxas de crescimento, a taxa crescente. Então a gente vai analisar os gráficos para poder ver, tá? Eu aconselho vocês a fazer uma anotação aí simples, mais ou menos aí igual tá no slide, para vocês poderem verificar. Então, olha lá, comecei com a função do primeiro grau, não coloquei muito detalhe, porque vocês já sabem, né? A gente já fez isso aí em algumas aulas anteriores, então eu só coloquei um resumo aí. Então, tem as duas funções, a crescente e a decrescente que a gente fez e a constante, tá? Então, na verdade, 3. Então, o que acontece com a taxa de crescimento e decrescimento dessas funções? Ela não tem, na verdade, né? Ela é constante, tá? Por quê? A gente vai perceber que tá lá o 1 ali, né? Ou o I, alguma coisa assim, mas o que está querendo dizer? Na primeira função, aquele triângulozinho que forma ali, a gente percebe que é sempre um valor constante. Ou seja, se eu pegar 2 pontos consecutivos, o crescimento ou o decrescimento vai ser sempre o mesmo. Então, o que acontece? Se ali for 3, ela sempre vai crescer 3 da mesma maneira. Então, por exemplo, cresce 3, depois vai ser 6, depois vai ser 9 e assim vai. Então, eu tenho um crescimento constante, é o mesmo, tá? Isso só acontece na função do primeiro grau, que é uma reta. O decrescimento é a mesma coisa. Por exemplo, se eu estiver diminuindo sempre 2, tá? Então, por exemplo, sei lá, começa com 8, 8, 6, 4, 2 e assim vai. Ela sempre tem um decrescimento constante, tá? Então, na função do primeiro grau, essas são as taxas de crescimento, vamos dizer assim. Então, ela é sempre constante, ela sempre vai crescer ou decrescer de uma mesma maneira, certo? O que vai mudar? Vai mudar nas funções, nas outras funções, né? No caso da função exponencial e da função logarítmica, né? Então, vou começar falando sobre as funções exponenciais e logarítmicas. Repara que tem o gráfico, são 3 funções, tá? Comparando com a função do primeiro grau, que está no meio, e aí tem a função em cima aí, que é a primeira função no gráfico, que é a função exponencial, e tem a terceira função, que é a função C aí, que está aí no gráfico, né? Acho que faltou o B aí, mas vocês podem acrescentar se quiser, se não quiser, não tem problema, tá? A função C, que é uma função logarítmica, tá? Então, olha só,
a gente percebeu que na do primeiro grau, que está no meio, é uma taxa constante. Ela cresce em uma taxa constante, sempre aumenta da mesma maneira. Nesse daí ficou, acho que mais visível, né? Sempre vai ter o A tudo igual. O que acontece quando a gente tem uma função exponencial? A gente percebe que a tendência dela de crescimento é sempre maior, é sempre estar mais distante, né? Então perceba lá no gráfico, o primeiro gráfico está lá o A, né? Depois tem o A' e depois tem o A duas linhas. Então se a gente pensar em números, por exemplo, a distância começando com 3, como é a função logarítmica, ela sempre vai ser o triplo, né, do valor. Por exemplo, se ali o A for 3, o próximo vai ser 3 vezes 3, 9. Então aquele A', pensando em número, seria 9. O próximo ali seria 27. Então a tendência dela não é sempre manter uma taxa constante de crescimento. Em si, ela cresce a taxas crescentes. O que significa isso? Que a tendência é quando eu analiso 2 pontos consecutivos, ela ter um crescimento cada vez maior. Por isso, comparando com o que a gente tem hoje, a pandemia, né, a terrível pandemia que a gente tem, o medo dos especialistas de a gente ter a taxa de contágio a uma função exponencial, porque a tendência é sempre pessoas contaminarem mais, né, e a cada dia eu tenho um número maior do que o outro, né? Então, assim, ela sempre está aumentando muito rápido. É essa a ideia, mais ou menos, aqui, tá? Então, ela cresce a taxas crescentes, ou seja, a tendência dela é sempre, quando eu calculo 2 pontos consecutivos, ter um crescimento maior. Já é diferente na função logarítmica, né? Perceba que a curva dela, ela continua crescendo, é uma função crescente, a função C, só que ela cresce a uma taxa decrescente. O que significa isso? Que a tendência dela é sempre crescer, mas cada vez menos. Tá? Então essa é a diferença das duas. As duas são crescentes, só que a exponencial ela cresce a taxa crescente, ou seja, cada vez ela cresce mais, e a logaritmo ela cresce também, só que a taxa é decrescente, ou seja, cada vez ela cresce menos. Então, só pensando em números, vamos supor que fosse, eu vou fazer o contrário, vai. Vamos supor que fosse 9, né, o primeiro trecho ali, que está representando o A, no segundo, sei lá, fosse 3 e depois fosse 1, né? Então ela está diminuindo, a gente está analisando 2 pontos consecutivos, mas a cada ponto analisado ela cresce menos, né? Então ela vai sempre continuar crescendo, só que a tendência é ir diminuindo o ritmo do crescimento, tá? Ou melhor dizendo, a aceleração, vamos dizer assim, tá? No caso do primeiro gráfico. No segundo gráfico tem as mesmas coisas, só que as taxas agora, as funções são decrescentes, tá? As primeiras aqui na esquerda todas são crescentes, cada um tem um comportamento de crescimento. Uma é crescente a taxas crescentes, outra é crescente a taxa constante, sempre cresce mais da mesma maneira, e outra cresce a taxas decrescentes, ou seja, a tendência é sempre ir diminuindo o crescimento, o ritmo do crescimento. Já na direita, elas são decrescentes, tá? A primeira é uma função exponencial também, tá? E aí tem lá, ela decresce a taxas decrescentes. Então, o que significa isso? A tendência é que ela continue decrescendo, mas cada vez a um ritmo menor, né? A função do primeiro grau que está no meio lá, que é a A, ela decresce também a taxa constante, ou seja, ela sempre está diminuindo da mesma maneira. Repara que na notação geral aí, na função do primeiro grau, sempre mantém o mesmo A, tá vendo? É sempre igual. E na função logarítmica, que é a C, a última, ela decresce também, só que está variando, tanto na exponencial quanto na logarítmica. Está lá a linha, né, a duas linhas, ou seja, os valores são diferentes. E aí no caso da função logarítmica, né, ela é uma função decrescente a taxas crescentes. O que significa isso? Tá? Que a tendência dela, ela está diminuindo, mas cada vez em um ritmo maior, certo? Que é o que a gente espera que a vacinação atinja
a maior parte da população, diz que o número mágico é 75%, e que a gente tem uma taxa de decrescimento a taxas crescentes, ou seja, cada vez tenha menos contágio de pessoas, tá? E aí ela vai diminuindo muito rápido, é esta a ideia. Então a gente percebe que o comportamento da função exponencial comparado com a logarítmica, ela é o contrário, ela é inversa, não é? Então a gente percebe essa relação aí, beleza? Bom, eu coloquei dessa maneira, geralmente a gente faz mais aulas sobre isso, até calcula os pontos, mas a gente não tem muito tempo. E aí eu coloquei um exercício só envolvendo esse tema, que caiu na AP de 2019, no exercício do terceiro ano, tá? Na AP do terceiro ano. O Streamer é uma tecnologia que permite a transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de redes. Mais ou menos como se fosse uma live, esse tipo de coisa, né? A gente tem muita plataforma de streamers hoje aí no dia a dia para a gente poder fazer, tá? Como não há necessidade de fazer download, o serviço torna mais rápido assistir a filmes ou escutar música online. Mais ou menos como se fosse Netflix, né? Todas as plataformas que tem aí para assistir filmes e vídeos, né? Tem o Amazon, né? Tem também a Disney, né? Tem uma série HBO, tem uma série delas que é mais ou menos essa tecnologia, tá? Não precisa fazer download para poder assistir os filmes, no caso. Os gráficos a seguir representam a quantidade de assinantes que é a abreviação de quantidade, em diferentes plataformas de streamers e em função do tempo ao longo de um determinado ano. A plataforma em que as quantidades de assinantes cresceu somente a taxas crescentes então aí você vai ter que voltar lá naquela parte para ver qual é o comportamento das funções que tem crescimento a taxas crescentes, tá? E aqui está o gráfico, os gráficos, né, que simboliza aquela parte. O primeiro é de uma função do primeiro grau, o segundo, o b, é uma função exponencial, o terceiro também, né, de uma função exponencial, só que é uma função logarítmica, né? Perdão, uma função decrescente, né? Essa daí não pode ser, né, o e, né? Porque ele fala que cresceu, então essa não pode ser, tá? A terceira, a C, né, também é uma função crescente, mas aí tem que dar uma analisada para ver. E a D, ela começa, né, crescendo e depois diminui o seu ritmo, tá? Então o que acontece? Ele quer uma função que representa essa situação a taxas crescentes, tá? Sempre aumentando cada vez mais. Qual o gráfico que isso acontece, certo? Bom, o último exercício, função exponencial com o número e. Eu vou mostrar bem basicamente o número e, ele tem mais aplicações, né, que é um número conhecido como número de Euler. Eu vou mostrar aqui na calculadora como que visualiza o valor aproximado dele. Depois, provavelmente, nós vamos retomar esse tema, porque agora não tem muito tempo para a gente fazer muito aprofundamento nesses temas, tá? Mas o número e, que é uma constante também, parecida com o número π, né, que é uma constante infinita e tal. Tem o número e, que é o número de Euler. Eu vou mostrar para vocês tanto o gráfico da função que tem esse número, o número e como que você faz para encontrar na calculadora o número e. Lógico que na calculadora aqui do computador é um pouquinho diferente. Na de vocês aí vocês vão encontrar também lá no painel avançado, tá? Aqui, nessa calculadora, tem aqui ó, o e, né, que é o número de Euler, que é aproximadamente 2,71, tá? É um número infinito também, igual ao π, certo? Depois eu vou retomar esse tema aqui, para vocês poderem saber de onde que é a origem, tal, como foi descoberto, isso mais ou menos como a gente fez com o número π. Mas como é uma função, eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês do número e, usando o GeoGebra, só para vocês terem um básico assim dele, né? Eu creio que não vai cair, mas como caiu na AP do ano passado, não sei, tá, como eu disse no começo da aula, tá uma incógnita, né? Tá aqui ó, o número e, tá? E aí ele deu uma arredondada um pouquinho diferente do que a gente viu lá na calculadora, tá 2,72, mas não vamos brigar por causa de um centésimo, né? E aí eu coloquei o gráfico, a gente percebe que como o valor do E,
ele é um número maior do que 1, então eu tenho uma função exponencial crescente, tá vendo? Então tá aqui, ó, o gráfico dela, ela vai ficando... E aqui a gente fala que é, pensando no tema que a gente estudou anteriormente, é uma taxa crescente também, ou seja, a tendência é que cada vez fique maior, né, esse crescimento dela aqui, tá? A função do número de Euler é essa daí. O Euler é um matemático suíço que descobriu essa constante em um problema usando matemática financeira, que depois nós vamos estudar futuramente, tá? Bom, eu vou voltar aqui na apresentação para a gente poder seguir. E aí, o que vocês vão fazer? Se só quiser marcar, só para saber o que é o número E aí, só o 2,71 aproximado, tá bom aí para a gente poder ver. E o gráfico é uma função crescente, tá? Eu nem coloquei muita informação, porque provavelmente a gente vai retomar. Eu creio que nesta AP deste ano, 2021, pode ser que não caia, mas se cair, tendo essas ideias que é um número crescente, tal, esse tipo de coisa, uma função crescente, tal, acho que vocês conseguem fazer. Bom, coloquei uma questão do Enem 2019 também, por aqui caiu esse tema de uma função exponencial envolvendo o número de Euler, que é o E aí, tá? Ó, em um laboratório, cientistas observaram o crescimento da população de bactérias submetida a uma dieta magra em fósforo, com generosas porções de arsênico. Descobriu-se que o número de bactérias dessa população, após T horas de observação, poderia ser modelado pela função exponencial n de t igual a n0 e, olha lá o número e, né, elevado a kt, em que n0 é o número de bactérias no início, né, no início do estudo, a observação, né, t igual a 0, e representa uma constante real maior que 1, e k é um número de uma constante real positiva. Então o que ele está falando aí? Que o t, tá? No caso aí, a gente vai usar uma constante real maior que 1. No caso aí, ele está falando da parte. E esse k é um número constante, ou seja, aumenta de uma mesma maneira, só que positivo, não pode colocar números negativos. Sabe-se que após 1 hora de observação, o número de bactérias foi triplicado. Então, isso é uma informação importante aí, não é? Então, ele falou que após 1 hora de observação, o número de bactérias que estava dentro desse recipiente aí, estudado em laboratório, foi triplicado, ou seja, 3 vezes mais. 5 horas após o início da observação, o número de bactérias em relação ao número inicial dessa cultura de bactérias foi... Aí tá lá as alternativas. Repara uma coisa importante, que tem o N0 lá. Significa o quê? Que esse valor, ou seja, quantas bactérias que tinha no começo do estudo, a gente não vai calcular porque não tem informações suficientes para isso. Então nós vamos deixar esse N0 aí. É como se fosse um X, um Y, alguma coisa assim, tá? Então, nós vamos colocar aqui. A primeira coisa que a gente percebe é que essa função tem muita letra, né? É uma coisa assim complicada. Então, o que eu fiz? Eu usei algumas informações que ele colocou para a gente poder diminuir o número de letras para poder fazer um mínimo de cálculo possível. Para fazer cálculo precisa ter número, né? Então, eu coloquei a função novamente lá, o n de t é o número de bactérias em relação ao tempo, o n0 e elevado a k vezes t. E aí o que ele falou? Ele falou que quando o tempo for igual a 1, ou seja, 1 hora de estudo, o número de bactérias será 3 vezes mais. Então aquele N0 ele não falou, eu coloquei que aquele N de T ele vai ser igual a 3 vezes o valor inicial, que não disse, então eu só deixei indicado. Substituindo essas informações na fórmula, lá, eu coloquei lá o T igual a 1, e o n de t igual a 3 vezes o n0, eu tenho esta parte da fórmula aí, tá?
Então o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir o número de letras que tem aí nesta função exponencial com o número e. Aquele n0 ele está multiplicando, o contrário de multiplicar, dividir, não é isso? Então eu já calculei lá k vezes 1 é o próprio k, porque eu estou multiplicando por 1, e fica 3n0 dividido por n0, que é o instante inicial. Como são duas coisas iguais, é como se eu tivesse dividido a por a, x por x, alguma coisa assim, né? Então isso aí vai ser igual, dividindo duas coisas iguais, cancela, né? Então vai sobrar o quê? Vai sobrar o 3 do outro lado, que é igual a e elevado a k. Se e elevado a k é igual, 3 é igual a e elevado a k, obviamente e elevado a k é igual a 3. Então significa que e elevado a essa constante k, que não falou também qual que é igual a 3. Então a gente vai reduzir um pouco o número de letras, né? Transformar essa fórmula em alguns números, tá? E aí na segunda parte ele pede para calcular o seguinte, calcular quando o tempo for igual a 5, tá? E aí a gente vai substituir essa informação e também no lugar de e elevado a k nós vamos substituir o número 3 que nós acabamos de achar aqui nessa primeira parte do cálculo. Então eu já deixei indicado para vocês o N de T, ou seja, o número de bactérias após 5 horas, tá? No lugar de E elevado a K, dá uma olhada à esquerda, tá? Que é o E elevado a K, já coloquei o 3. E no lugar do T, dá uma olhada à esquerda também, eu coloquei o 5 já, né? Para poder calcular, porque ele pediu para calcular quantas bactérias teria se o tempo fosse igual a 5, certo? O que dá para fazer aí? Só dá para resolver a potência. 3 elevado a 5, que é 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, tá? Vai achar um número e esse número vai depender do número de bactérias inicialmente que tinha lá, tá? Então, é o que dá para fazer nesse exercício, porque dependeria do número inicial de bactérias, que eles chamam de n igual a 0. Então aí a única coisa que dá para fazer é resolver a potência, já tem uma alternativa que tem esse cálculo lá, tá bom? Então é isso, nós finalizamos a lista, né, preparatória para a P do terceiro bimestre. Façam lá os exercícios com consciência, leia a prova, né? Você tem até o dia 4 para poder finalizar. E aí depois tenta tirar as dúvidas ao decorrer aí da semana para a gente poder finalizar a AP e consequentemente finalizar o terceiro bimestre, já entrando no quarto bimestre na primeira semana de outubro, tá bom? Um abraço a todos, até!